Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha na Academia de Chute Fernandinho Beltrão, Claudenildo Júnior na área, galera. Na aula de hoje eu vou falar sobre razão e proporção, parte 2. Mas professor, de novo razão e proporção? Isso mesmo. Na aula de hoje eu vou mostrar o top 10, quais são as lógicas, as estratégias dentro de proporcionalidade que mais apareceram na prova do Enem, tá bom? Então sejam bem-vindos, galera. Vamos lá? Então, razão e proporção, parte 2. Aí eu coloquei essa questão aqui que diz assim: as soluções de hipoclorito de sódio têm ampla aplicação como desinfetantes e alvejantes. Em uma empresa de limpeza, o responsável pela área de compras deve decidir entre dois fornecedores que têm produtos similares, mas com diferentes teores de cloro. Que mais? Um dos fornecedores vende baldes de 10 kg de produto granulado contendo 65% de cloro ativo, a um custo de R$ 65. Outro fornecedor oferece a um custo de R$ 20 bombonas de 50 kg de produto líquido contendo 10% de cloro ativo. Beleza, vamos para o comando da questão. Considerando apenas o quesito preço por quilograma de cloro ativo e desprezando outras variáveis, para cada bombona de 50 kg haverá uma economia de quanto? Então, galera, seguinte, na primeira opção, ele diz que você tem baldes de 10 kg, que 65%, ou seja, 6,5 kg desses 10 kg é cloro. E ele diz que você consegue comprar esse balde de 10 kg por R$ 65. Significa dizer então que por cada quilograma de cloro você estará pagando R$ 10 nesse balde aí, tá bom? Que ele diz que é cloro granulado. E na segunda opção ele diz que vende bombonas, bombonas de 50 kg, que diz mais ainda que 10% delas é cloro, então temos 5 kg de cloro, tá bom? 5 kg de cloro. E ele diz que o valor que você gasta para comprar essa bombona maior são de R$ 20. Então significa dizer que você está pagando 5 quilos de cloro, você está pagando R$ 20. E 5 kg de cloro aqui, você estaria pagando vezes 5, R$ 50. Então, se você comprar essa bombona maior, você estaria economizando R$ 30, tá bom? Porque você faz 50 menos 20, que dá igual a R$ 30, beleza? Então, resposta dessa questão 30, de cá que eu quero te mostrar. Então, a resposta dessa questão, R$ 30, letra D. Vamos para a próxima. Questão número 2, vamos lá. Para a compra de um repelente eletrônico, uma pessoa fez uma pesquisa nos mercados de seu bairro. Cada tipo de repelente pesquisado traz escrito no rótulo da embalagem as informações quanto à duração em dia, associada à quantidade de horas de utilização por dia. Essas informações e o preço por unidade foram representados no quadro. Aí você tem um quadrinho aqui que representa, que diz isso. A duração em dia, 30, 32 dias, 40, etc. Hora por dia de utilização, então 12 horas cada dia, etc. E o preço em real. Beleza. Aí vamos ver o que ele quer no comando da questão. A pessoa comprará aquele que apresentar o menor custo diário quando ligado durante 8 horas por dia. Nessas condições, o repelente eletrônico que essa pessoa comprará é de qual tipo? Beleza. Então é o seguinte. Na tabelinha, você tinha assim, a opção número 1. A opção número 1, ele dizia que você pagava R$ 12 em 30 dias, mais 12 horas por dia de utilização. E ele quer saber isso em 8 horas, tá? Aí você divide por 8 o tempo, que aqui são 30 dias. Cada dia vezes 12 horas, dividido por 8 horas, que ele quer saber o tempo em 8 horas na questão. Você simplifica e aí você fica com o inverso de 30 sobre 8, que é 15 sobre 4, simplificando por 2 aqui. E o inverso de 15 sobre 4 é 4 sobre 15 aves, tá bom? Então essa é a opção número 1. Na opção número 2, ele diz que são R$ 9 em 32 dias, com 9 horas diárias, dividido por 8. Você pega o tempo e está dividindo o tempo em intervalos de 8 horas. Simplifica o 9, e aí você aqui dá o inverso, 32 e o 8 você simplifica. Por exemplo, por 8, 32 dividido por 8 dá 4, e aqui dá 1.
significa dizer que aqui dá 1/4, por exemplo, tá bom? Então é R$ 1 a cada 4 horas, beleza? E aqui o terceiro, aí você tem o seguinte, ele diz que são R$ 10 e são 40 dias de 10 horas, que você também vai dividir por 8. E simplificando, você tem aqui dividindo por 8, aí você tem o seguinte, dividindo por 8 fica 5/1, ou seja, dá 1/5. Então dessas três opções, a menor até agora é a número 3, tá certo? Porque aqui é 4/15, por exemplo, se você multiplicar por 3 aqui para fazer uma comparação, você consegue ver que essa daqui seria 3/15, enquanto aquela é de 4/15, tá certo? Se você multiplicar aqui, por exemplo, por 3, você vê que essa é 3/12, tá bom? Então 3/15 é menor que 3/12, do que 3/12. Então até agora a opção 3 é a melhor. Aí eu vou reanotar aqui a opção 3 para compará-la com as outras opções. A opção 3 dá R$ 1 a cada 5 horas. Beleza. Vamos agora à opção número 4. A opção número 4, nós temos o seguinte cálculo. Nós temos R$ 11 a cada 44 dias de 8 horas. De 8 horas de utilização. Quando você divide por 8, você pode simplificar aqui, por exemplo, você fica 11 de 44. Beleza, se você dividir por 11, aqui dá 1. Se você dividir 44 por 11, aqui dá 4. Então a 3 ainda ganhou para a opção 4, tá bom? Então a opção 4 ainda não é a melhor. Vamos para a quinta opção. Quinta e última opção. São R$ 12 a cada 48 horas. Peraí, deixa eu anotar aqui mais para cá um pouquinho. São R$ 12 a cada 48 dias de 8 horas, que você dividindo por 8 e simplificando por 12, dá 1/4 também. Então essa é igual a essa, então a número 3 ganhou, porque aqui você tem R$ 1 a cada 4 horas, e a número 3 você gasta R$ 1 a cada 5 horas. Então, resposta dessa questão, item 3, letra C. A letra C é o repelente eletrônico mais barato. Valeu? Vamos lá, próxima questão. Vamos agora para a questão número 3, que diz assim: para certas molas, a constante elástica C depende do diâmetro médio da circunferência da mola D, então a constante depende da circunferência da mola, do número de espirais úteis, que está aqui, do diâmetro D minúsculo do fio do metal do qual é formada a mola, está aqui, é Dzinho a quarta, e do módulo da elasticidade do material G, está aqui também. Aí a fórmula evidencia essas relações de dependência, que estão todas escritas aqui. Beleza. Vamos continuar. Diz assim: o dono de uma fábrica possui uma mola M1 em um de seus equipamentos que tem características D1, D1 minúsculo, D minúsculo 1, N1 e G1, com uma constante elástica C1. Essa mola precisa ser substituída por outra, M2, produzida com outro material e com características diferentes, bem como uma nova constante elástica, C2, da seguinte maneira: D2 vai ser igual a D1 sobre 3, D minúsculo 2 é igual a 3D1 minúsculo, N2 é igual a 9N1. Além disso, a constante de elasticidade G2 do novo material é igual a 4 vezes G1. Beleza. O que mais? O que é que ele pede na questão? O valor da constante C2 é em função da constante C1. Então, deixa eu explicar o que a gente vai fazer. Eu vou anotar essa fórmula aqui como sendo a C1, aí vai virar G1, D1, D1 e N1, e depois eu vou substituir esses valores aqui, que D2 é igual a D1 sobre 3, etc., para a gente fazer uma comparação com C1 e C2, beleza? Então, vem para aqui para o quadrinho para a gente fazer isso. Então, primeiro eu vou escrever assim: a constante elástica C1 vai ser igual a G vezes Dzinho a quarta dividido por 8 vezes D1 ao cubo vezes N1, todas relacionadas a C1. C2, claro, obviamente, vai ser igual a G2 D2 a quarta dividido por 8 vezes D2 ao cubo vezes N2.
Só que aí, lá no enunciado da questão, ele diz que esses valores aqui, D2, por exemplo, ele vale D1 sobre 3. Então, no lugar de D2, eu vou colocar D1 dividido por 3, só que ele vai ficar ao cubo, beleza? Aí ele disse lá no enunciado também que esse valor Dzinho 2, ele vale 3D1. Aí eu vou colocar também ele aqui, vou colocar parênteses, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui, é 3D1. Beleza. Ele também falou que G2 era 4 vezes G1, então no lugar de G2, eu vou colocar 4 vezes G1. E disse também que o N2 era 9N1, então no lugar desse valor aqui, eu vou colocar 9N1. Muito bem. Todas as grandezas aqui que estão associadas ao C1, eu vou anotar aqui fora. G1, por exemplo, eu vou colocar aqui, G1 vezes D1 a quarta, eu vou colocar aqui também, então D1 a quarta. O número 8 também eu vou colocar aqui, que tem aqui na fórmula. D1 ao cubo eu também vou colocar aqui, D1 ao cubo. E vou colocar também o N1. Observe que todos os elementos que estão aqui nesse C1, eu coloquei todos aqui. Agora, aqui do lado, eu vou colocar todos os valores que são números que não estão aparecendo aqui. Então, por exemplo, o número 4, que eu vou anotar até em vermelho, o número 4, 3 a quarta que está aqui dentro do parêntese, dividido, o 8 não, porque o 8 já está aqui, mas 1/3 ao cubo, que é 1 sobre 27, tá aqui, ó, tem aqui o número 3 aqui embaixo, aí vai ficar 1 ao cubo, que é 1, e 3 ao cubo, que dá 27, vezes o número 9. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse lado daqui eu já sei que vale C1, isso aqui tudinho vale C1, então eu já posso anotar, observa que aqui tem G1, D1, 8D1 ao cubo N1, então aqui eu já posso anotar esse C1 aí. Então, você já pode fazer assim, C2 vai ser C1 vezes algum valor, que é o resultado desse cálculo aqui. Vamos fazer esse cálculo. Aí você tem 4 vezes 3 a quarta, dividido por... Quando você simplifica aqui, o 9 e o 27 dá 1/3. Então, aqui vai ficar 1/3, significando dizer que isso vai ficar igual a C1 vezes 4 vezes... Aqui tem 3 a quarta, mas aí, como tem o inverso, a divisão, você repete o primeiro e inverte o segundo, aí o 3 multiplica 3 a quarta, que dá 3 a quinta, tá certo? Então, o C2 vai ser igual a C1 vezes 4 vezes 3 a quinta, que dá 243. Significando dizer que o C1, ele vai ser igual, aqui, vou colocar aqui bem apertadinho aqui, C1 vai ser igual a 972 vezes C1. Então, o valor de C2 é C1 vezes 972. Então, voltando aqui para a nossa questão, a gente encontra esse resultado na letra A. Beleza? Então, a resposta é a letra A. C2 é igual a 972 vezes C1. Valeu! Vamos para a próxima. Agora, vamos para a quarta questão, que diz assim: em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar a sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Ótimo. Eu vou anotar todos esses dados já no quadrinho. Vamos ver o que ele quer. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Vamos agora para o comando da questão. Ele diz assim:
Durante um jogo, o jogador J1 de nível 4, experiência 5, irá atacar o jogador J2 de nível 2, experiência 6. O jogador J1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era quanto? Tá? Então vamos lá. Então nós temos aqui uma força de defesa e uma força de ataque, tá bom? A força de defesa eu vou chamar de FD. E ele diz que a força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então, é diretamente proporcional ao seu nível e o quadrado da sua experiência. Eu vou dizer que é uma constante 1, uma constante de defesa. Tá bom? E disse também que a força de ataque, que eu vou chamar de FA, essa força de ataque, é diretamente proporcional à sua experiência e o quadrado de seu nível. Então, a sua experiência e o quadrado de seu nível, que eu vou dizer que é uma constante 2. Mas ele falou também que cada oponente começa o jogo, jogadores iniciam o jogo no nível 1. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui nessa expressão aqui, para ambos os lados, eu vou colocar o nível 1 e vou colocar também 1 ao quadrado. E ele diz que eles começam também com experiência 1. Então, aqui eu vou colocar experiência 1 ao quadrado vezes experiência 1. A força de defesa inicial, ele disse que era 1, então a gente consegue encontrar essa constante 1. Mas ele disse que a força de defesa inicial era 2, então a gente consegue encontrar essa constante 2. Então, a constante 1 é igual a 1 e a constante 2 é igual a 2. Constante 2 é igual a 2. Então a gente já pode escrever essa forma que diz a força de defesa, etc., colocando a constante aqui igual a 1. E a constante 2 aqui é igual a 2, tá bom? Esse primeiro cálculo foi para descobrir essas constantes. Beleza. Lá perto do comando da questão, lá no fim, ele disse que em certo momento, o jogador 1, ele estava no nível 4, vou anotar assim, o N era 4, e experiência 5. Experiência igual a 5. E vai atacar o jogador 2. Então, o jogador 1, ele vai atacar o jogador 2. O jogador 2, que ele está no nível 2, vou anotar assim, no nível 2, com a experiência 6. Experiência 6. Aí ele diz que o jogador 1 venceu o confronto, porque a diferença entre a força de ataque do jogador 1 e a força de defesa do jogador 2 dava quanto, tá bom? Então é o seguinte, o jogador 2, ele está na defesa. Então a gente vai calcular qual foi a força de defesa dele. Aí ele está no nível 2, então eu vou colocar aqui 2. E a experiência dele é 6, então eu vou colocar aqui 6 ao quadrado. A experiência dele é 6. O jogador 1, ele está no ataque. Então eu vou colocar aqui o nível dele, que é o nível 4 ao quadrado, e vou colocar a experiência dele aqui, que é 5. Então, com esses valores, a gente tem condições de calcular a força de defesa e a força de ataque de cada um, tá bom? Então, lembrando que aqui é a força de ataque do jogador 1 e aqui é a força de defesa do jogador 2, tá? Então, vou apagar aqui embaixo, não preciso mais disso. Eu só preciso agora calcular a força de defesa e a força de ataque. A força de defesa do jogador 2 vai ser 6 ao quadrado, dá 36 vezes 2, dá igual a 72. E a força de ataque do jogador 1 vai ser 16 vezes 5, que dá 80. 80 vezes 2 dá 160. E aí, a força de ataque do jogador 1 menos a força de defesa do jogador 2 vai ser 160 menos 72. Fazendo essa diferença, então você tem 8. 8 para 16 dá 8. Então dá 88. A força de ataque menos a força de defesa deu igual a 88. Então, voltando para cá, para o quadrinho, você tem aqui como resposta a letra B de bola, tá bom? Beleza. Vamos para a questão de número 5, que diz assim: um pintor cobra R$ 240 por dia de trabalho, que equivale a 8 horas de trabalho num dia. Quando é chamado para um serviço,
Esse pintor trabalha 8 horas por dia, com exceção, talvez, do seu último dia nesse serviço. Nesse último dia, caso trabalhe até 4 horas, ele cobra metade do valor de um dia de trabalho. Caso trabalhe mais de 4 horas, cobra o valor correspondente a um dia de trabalho. Esse pintor gasta 8 horas para pintar uma vez uma parede de 40 metros quadrados. Um cliente deseja pintar as paredes de sua casa com uma área total de 260 metros quadrados. Ele quer que essa área seja pintada o maior número possível de vezes, para que a qualidade da pintura seja a melhor possível. O orçamento desse cliente para a pintura é de R$ 4.600. Quantas vezes, no máximo, as paredes da casa poderão ser pintadas com o orçamento do cliente? Beleza. Então, vamos anotar os dados da questão, que ele diz o seguinte. Primeiro, ele diz que um pintor cobra R$ 240 por dia de trabalho. Então, são R$ 240 por dia de trabalho. Vamos anotar isso. O que equivale a 8 horas de trabalho. Isso aqui, trabalhando 8 horas todos os dias. Quando é chamado para esse serviço, esse pintor trabalha 8 horas por dia, com exceção talvez do último dia, ele diz, tá bom? E segundo o enunciado da questão, ele diz o seguinte, que em 8 horas ele pinta 40 metros quadrados. Então, em 8 horas, ele pinta 40 metros quadrados. Muito bem. Aí ele vai ser contratado para pintar uma área total de 260 metros quadrados. Então, 260 metros quadrados. Então dá para dividir por 40 para saber quantos dias de 8 horas vão levar. Então, simplifica também a grandeza. Você tem aqui 13 dividido por 2. Então, dá 6 dias e meio de trabalho. Beleza? Então, ele vai levar 6 dias e meio de trabalho. Muito bem. Então, dá para saber quanto é que vai custar o trabalho dessa pessoa, tá certo? São 6 dias e meio de trabalho. Então, são 6 dias inteiros de R$ 240. 6 vezes 240. 6 vezes 2, 12 e 2, 14. 1.440. Mais meio dia de trabalho. Porque ele disse que até meio dia de trabalho, ele cobra metade do valor. Só se for mais de 4 horas é que ele cobra o valor inteiro. Então, ele vai cobrar aqui metade do valor por esse último dia, porque são 6 dias e meio, na metade do outro dia. Então, na verdade, aqui 4 e 2, 6, 4, 5. Ele vai cobrar R$ 1.560 para fazer uma pintura. Segundo problema, a pessoa que está contratando o serviço tem R$ 4.600 para fazer essa pintura. E aí, por cada demão, tá bom? Custará, para essa quantidade de metros quadrados que nós temos aqui, por essa área, vai dar R$ 1.560. Então, dá para pintar 2 vezes, porque se a gente multiplicar por 2 aqui, você tem 1.560 vezes 2, 2 vezes 6 dá 12, vai 1, 2 vezes 5, 10 e 1, 11, vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3, dá 3.120. Não daria para pintar mais uma vez com esse orçamento de 4.600. Vou mostrar. Você tem aqui, se você fosse pintar mais uma vez, daria 3.120 mais 1.560. Você gastaria 5, 6, 4.680. E não dá, você só tem 4.600. Então, na verdade, volta para cá. Na verdade, só dá para pintar 2 vezes, tá bom? Então, quantas vezes? Letra B. Tá? 2 vezes. Vamos lá? Para a próxima. Agora vamos para a questão de número 6, que diz assim: um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicação na figura. Aí você tem aqui a figura, tem aqui um tipo de catraca. Beleza. Vamos seguir. Ele disse assim: um ciclista dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que à medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca a cada volta completa dos pedais.
o valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetros com uma casa decimal é igual a quanto? Então, deixa eu explicar o que está acontecendo. Galera, é o seguinte, você tem uma catraca e tem uma coroa, e você tem uma corrente que liga a catraca à coroa. No primeiro momento, a nossa catraca ela tinha 7 centímetros, e suponha que ela percorra um comprimento L, tá bom? E a gente quer encontrar uma catraca, obviamente menor, que eu vou explicar porquê, de forma que o comprimento que ela vai percorrer seja 50% maior. Tem que ser menor o diâmetro dessa catraca, por quê? Porque sendo menor o diâmetro da catraca, ela é mais frequente e aí, obviamente, ela é mais veloz. Como ela é mais frequente, mais veloz, então ela anda mais. Quanto menor a catraca, maior a distância. Então, o diâmetro da catraca e a distância percorrida são grandezas inversas. Por esse motivo, o produto entre elas tem que ser constante. Então, 7 vezes L tem que ser igual ao diâmetro que eu quero descobrir vezes 1,5 L. Aí você simplifica o L com L e dá para descobrir o diâmetro dividindo por 1,5, 7. Então, 7 dividido por 1,5 vai ser igual ao diâmetro dessa catraca pequenininha que eu quero descobrir. Aí você divide 70 por 15, que dá aproximadamente 4,7, tá bom? Então, resposta dessa questão, 4,7 aproximadamente. Então, volta para cá. E aí, a resposta é a letra C, tá bom? 4,7. Beleza? Vamos agora para a questão de número 7, que diz assim: em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro utilizando a escala 1:500, sendo que as quadras possuem as mesmas medidas, conforme a figura. Aí você tem uma figurinha aqui, onde mostra o bairro. É uma questão de escalas, esse assunto cai muito na prova do Enem. E a escala, ela significa assim, que cada medida do tamanho real foi dividida por 500, tá bom? Então vamos lá. Ele diz assim: o professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte na planta, mas foi informado por ele que ela media 73 metros. Esse é o tamanho real. Qual é o valor a ser colocado na planta em centímetros referente ao comprimento da ponte? Tá bom? Então é o seguinte, olha só. Vamos olhar aqui o desenho. Ele não colocou a medida da ponte, mas eu sei o tamanho real, 73 metros. Como eu faço para dizer qual é o tamanho no desenho? Eu pego 73 metros e divido por 500. Só que ele quer saber em centímetros, claro, o desenho está em centímetros. Então é o seguinte, eu vou pegar 73 metros, vou converter para centímetros e vou dividir por 500 para encontrarmos o tamanho em centímetros. Então você tem 73 dividido por 5, sobram 2, 4 vezes 5 dá 20 e 6 vezes 5 dá 30. Então, no desenho, o tamanho da ponte estará medindo 14,6 centímetros, tá bom? Então, voltando para cá, então, eu vou mostrar aqui, voltando para cá, nós temos aqui a resposta, 14,6 centímetros na letra C, tá bom? Beleza. Vamos agora para a questão de número 8, que diz assim: a lei de gravitação de Isaac Newton estabelece a intensidade da força entre dois objetos. Ela é dada pela equação, sendo m1 e m2 as massas dos objetos, d a distância entre eles, o d ao quadrado, g a constante universal, está aqui, e F a intensidade da força gravitacional que um objeto exerce sobre o outro. Beleza. Ele diz assim: considere um esquema que represente 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Denote os satélites por A, B, C, D e E, sendo esta a ordem decrescente da distância da Terra. A, então, é o mais distante, E é o mais próximo da Terra. De acordo com a lei de gravitação universal, a Terra exerce maior força sobre qual satélite? Galera, é o seguinte, vou fazer um desenhozinho que é assim, você tem a Terra e você tem os satélites. Aí você tem a órbita do satélite E, que é o mais próximo, segundo ele fala. Depois você tem de forma decrescente os outros satélites. De forma crescente, eu estou fazendo aqui, mas segundo ele fala lá, de forma decrescente anotados
no problema. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5. Você tem o A, que é o mais distante, B, que é mais próximo um pouquinho, o C, o D e o E. Tá bom? E você tem, no enunciado, a força gravitacional, que é dada por essa expressão aqui. A força é igual a G M1, M2, dividida pela distância ao quadrado, tá bom? Onde ele diz aí que as massas dos objetos, a distância entre eles, G é a constante universal da gravitação, e F é a intensidade da força gravitacional. Muito bem. Aí eu quero comparar qual é a força que a Terra exerce para o satélite E, mas também quero comparar com os outros. Eu vou comparar com o A, que está mais distante, para ver o que aconteceria. Então eu vou dizer assim, a força que a Terra exerce sobre o satélite E, então vai ser G, massa da Terra, massa do satélite E, dividido pela distância ao quadrado entre eles, tá bom? Inicialmente eu vou chamar essa distância daqui para cá de Dzinho, assim, tá bom? Obviamente a Terra está mais distante do ponto A, segundo ele fala no problema, então eu vou dizer que é Dzão, e essa distância é maior que Dzinho, tá bom? E aí também eu vou calcular qual é a força que a Terra exerce sobre o satélite A. Então vai ser G, que é constante, vezes a massa da Terra, vezes a massa do satélite A. Vou colocar aqui, massa da Terra, massa do satélite A, dividido por essa distância entre eles ao quadrado. Tá bom? Beleza. Mas segundo o problema, os satélites têm a mesma massa. Então, eu vou tirar ME e MA porque a massa é a mesma. Tá bom? Eu quero comparar a força que a Terra exerce sobre o satélite A com a força que a Terra exerce sobre o satélite E. Beleza. Bom, como a força gravitacional é igual, a massa da Terra é igual e também a massa dos satélites são iguais, basta a gente comparar as distâncias. Tá bom? Mas aqui eu tenho a distância ao quadrado e esse valor ele é um valor menor do que essa distância ao quadrado. Como o denominador aqui é maior, inclusive está ao quadrado, então a força que a Terra exerce sobre o satélite A, claro, esse resultado vai dar menor, porque o denominador é menor que a força que a Terra exerce sobre o satélite E. Como assim também vai ocorrer entre os outros satélites. Então, a força que a Terra exerce no satélite E é maior do que ela exerce sobre o D, que é maior do que ela exerce sobre o C, que é maior do que ela exerce sobre o D, que é maior do que ela exerce sobre o A. Quanto mais distante, menor a força, porque elas são grandezas. Distância e força são grandezas inversas. Então, só olhando para o enunciado, você já constataria isso. Força e distância são grandezas inversas, então quanto mais distante, menor é a força de interação. Então, a Terra exerce maior força sobre o satélite E. Então, a resposta é a letra E. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos agora para a questão de número 9, que ele diz assim: em uma corrida de 10 voltas disputadas por dois carros antigos, A e B, o carro A completou as 10 voltas antes que o carro B completasse a 8ª volta. Sabe-se que durante toda a corrida, os dois carros mantiveram velocidades constantes iguais a 18 metros por segundo e 14 metros por segundo. Sabe-se também que o carro B gastaria 288 segundos para completar 8 voltas. Beleza. Vamos ver o que ele quer. Ele quer a distância em metros que o carro B percorreu do início da corrida até o momento em que o carro A completou a 10ª volta. Foi mais próxima de quanto? Galera, é o seguinte. Vamos para os dados da questão. Então, a gente tem o seguinte. Nós temos dois carros, o carro A e temos o carro B. O carro A tem uma velocidade, segundo fala no enunciado, de 18 metros por segundo e o carro B, 14 metros por segundo, tá bom? E tem outra informação no texto que diz assim, que o carro B, ele consegue percorrer em 288 segundos 8 voltas. Aí eu vou chamar de x o comprimento de uma volta, então vamos dizer assim, que ele percorre 8 vezes x, tá bom? X é o comprimento de uma volta em 288 segundos. Então, dá para a gente fazer o seguinte cálculo. A velocidade do carro B em relação ao carro B, a gente tem como fazer assim. Velocidade do carro B, 14 metros por segundo.
Distância que ele vai percorrer, 8 voltas, considerando x o comprimento de uma volta, dividido por 288, que é o tempo. Como está em metros por segundo, a gente vai descobrir, e o tempo está em segundos, a gente vai descobrir o comprimento em metros. Então vamos multiplicar, vai ficar 14 vezes 288 dividido por 8, que é igual a x. Significando dizer, então, que 288 dividido por 8 dá 36. 14 vezes 36x é o comprimento de uma volta, tá bom? Mas ele disse o seguinte, ele quer, no enunciado da questão, saber a distância em metros que um carro B percorreu até o carro A completar a 10ª volta. Então, eu vou multiplicar essa distância por 10, que é equivalente a 10 voltas. Então, temos o seguinte, 10 voltas equivale a 14 vezes 36 vezes 10, são 10 voltas. Tá bom? Aí agora eu não preciso mais dessa informação, nem dessa. Só da velocidade do carro A. Porque eu tenho o seguinte, o carro A percorrendo com uma velocidade de 18 km por hora, ele vai dar 10 voltas, 10 vezes 14 vezes 36, e eu quero descobrir quanto tempo leva isso, para descobrir qual a distância que o B vai percorrer nesse mesmo tempo, tá legal? Então, o tempo que o carro A vai percorrer essas 10 voltas, claro, em segundos, vai ser igual a 10 vezes 14 vezes 36 dividido por 18, que vai ser igual a 36 dividido por 18 dá 2. 2 vezes 14 dá 28, vezes 10 dá 280 segundos, tá bom? Então, o carro A percorreu 10 voltas em 280 segundos. Aí a pergunta agora é o seguinte, o B, olhando para o carro B, com a velocidade de 14 metros por segundo, qual é a distância que ele vai percorrer, vou chamar de D, nesse tempo de 280 segundos, tá bom? Beleza. Aí agora, eu não preciso mais dessa informação. Agora basta calcular a distância que, em metros, que o carro B vai percorrer do início da corrida até agora. Então você tem velocidade do carro B 14 metros por segundo. E a distância que ele vai percorrer vai ser 280 vezes 14. Então vai ficar 280 vezes 14, 4 vezes 0, 8 vezes 4 dá 32, 4 vezes 2 dá 8, 8 e 3 dá 11, 0, 8, 2, 0, 2, 9, 3. Então, 3.920 metros é o comprimento que o carro B vai percorrer quando o carro A der 10 voltas, tá bom? Então, a resposta dessa questão, vou mostrar aqui para vocês, é a letra E, tá bom? 3.920. Massa? Beleza? Vamos para mais uma. Vamos para a questão de número 10. De acordo com a lei universal da gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F, que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular, é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita, ou seja, a força que a Terra exerce sobre um satélite é igual a km dividido por r ao quadrado, sendo m a massa e r o raio. Muito bem. No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto, que é uma coordenada. M representando a massa, R representando o raio, cujas coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Beleza? Temos o seguinte gráfico, que diz o seguinte, o satélite B tem uma massa maior que o satélite A, e os dois têm o mesmo raio, o raio de A e B é o mesmo. Então, a força exercida sobre o satélite B é maior que a força exercida sobre o satélite A, porque a massa de B é maior que a massa de A. O A e o C eles têm a mesma massa, porém têm raios diferentes. O C tem um raio maior, ou seja, ele é mais distante. O C ele está mais distante da Terra. Então, a força exercida no satélite A é maior que a força exercida no satélite C. Então, na ordem, nós temos força exercida no satélite B maior que a força exercida no satélite A, maior que a força exercida no satélite C. É exatamente isso que ele quer saber na questão. Olhe bem. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico,
Deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem qual relação? A letra E. A força de B é maior que a força de A, porque eles têm o mesmo raio, mas a massa de B é maior que a massa de A. E a força exercida em A é maior que a de C, porque o raio de C é maior que o raio de A, o C está mais distante. Então, resposta, letra E. Valeu, galera! Um beijo para vocês, até a próxima aula. Tchau!